Então, pessoal, dando prosseguimento, nós hoje vamos falar sobre planos anatômicos, movimentos articulares, bem como também vamos falar sobre a classificação funcional da musculatura. Referente aos planos anatômicos. Bom, nós temos aqui o plano sagital, tá? Plano esse que vai dividir nosso corpo em lado esquerdo e lado direito, bem como também temos aqui o plano frontal, plano esse que ele vai dividir em o corpo em parte anterior e parte posterior, certo? Na sequência temos alguns eixos anatômicos, certo? Eixo esse temos o lateral, que ele vai sair realmente de um lado para o outro do corpo, tá? No sentido da esquerda para a direita. Temos também o eixo antero-posterior, que ele vai sair realmente de uma ponta do corpo para a outra, tá? Só que ele vai sair no sentido antero-posterior, como o próprio nome já diz, tá? Bem como também temos o eixo aqui crânio-caudal. Como o próprio nome já diz, ele vai partir esse eixo da região do crânio até a região caudal, tá? Por fim, temos aqui o plano transversal, que ele vai dividir o corpo em parte superior, tá? E parte inferior. Agora vamos falar também sobre os movimentos articulares, tá? Os movimentos que comumente nós fazemos, só que muitas vezes a gente não sabe o nome que adequamos a eles. Temos aqui o movimento de adução, né, e abdução em dois momentos, um sendo no quadril, o outro sendo no ombro. Então, olhando aqui para a região do quadril, estamos vendo aqui essa região chamada de abdução, esse movimento chamado de abdução. Professor, que movimento é esse? É do afastamento da linha média do corpo, tá? Essa daqui seria a linha média do corpo. Então ele está se afastando da linha do corpo, tá? A linha média. E tem um movimento contrário, né? A adução, ele vai se aproximar da linha média do corpo. Da mesma forma, isso acontece também no ombro, certo? Aqui está a linha média do corpo. O movimento de abdução, ele vai se afastar da linha média do corpo, e o movimento de adução, ele vai fazer o processo de se aproximação da linha média do corpo. Então, o que acontece? Professor, tem algum bizu para eu lembrar? Pronto. Abdução. Pelo menos eu gosto de fazer assim. Eu sempre lembro da palavra abduzir, né? Realmente de ET, aquela coisa toda. Então, tirar uma pessoa, seja lá o que for, de próximo daquilo que é o normal dela, entendeu? Então, abduzir vem de afastar. Então, toda vez quando eu lembrar de abduzir, eu vou lembrar de afastar, né? E a gente vai ter essa relação de afastar da linha média do corpo, tá? E o contrário da adução é só lembrar o inverso. Bem como também temos um movimento aqui na região do tornozelo, chamada de flexão dorsal, quando ele faz esse movimento em direção superior, tá? A flexão dorsal. E temos o contrário, a flexão plantar, né? Plantar justamente porque ele vai empurrar a planta do pé, tá? Então, por isso essa distinção. Certo, pessoal? Então podemos observar também outros movimentos de flexão e extensão. Vamos ver a seguir. Temos aqui a flexão do joelho e a extensão do joelho. Professor, mas como é que seria exatamente essa flexão do joelho? Então o que acontece? Quando a gente fala de flexão, a gente lembra de aproximar a origem e a extensão da musculatura. Professor, o que seria isso? É que é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar
que a musculatura fosse como se fosse uma corda, certo? Onde ela está amarrada numa ponta e está amarrada numa outra. No momento que você pega essa corda e aproxima, né, você puxa uma da outra, essas duas regiões distintas vão tentar se aproximar. Então é isso que acontece com o músculo. Ele está aqui frouxo, e em algum momento ele se contrai e aproxima essas duas regiões, tá? Então esse movimento de flexão, ele sempre vai tentar aproximar a origem e inserção da musculatura, tá? Em questão aqui, quando ele contrai essa musculatura, ele vai fazer a flexão do joelho, trazendo o pé próximo da região glútea, né? O que seria esse movimento de extensão? Justamente o contrário. Mas professor, na imagem aqui eu estou vendo que ele está encurtando. Pois é, só que ele está encurtando aqui a musculatura antagonista dessa primeira, tá? Então, essa musculatura que está nessa parte posterior, ela está sendo alongada, certo? Esse processo de alongamento, de afastamento da origem da inserção é chamado de extensão, tá? E isso é válido tanto para braço, né, cotovelo e por aí vai. Ainda no pé, só no pé temos esse movimento aqui chamado de afastamento, desse afastamento da linha média do corpo, de eversão, e aproximação, né, esse giro para a linha média do corpo, de imersão, tá? Imersão sempre no sentido de afastar, e imersão sempre no sentido de aproximar da linha média. Outro movimento bem conhecido no nosso corpo é o movimento de rotação. Alguns das nossas articulações conseguem fazer isso, como é a rotação da perna, tá? Ele pode tanto conseguir fazer uma rotação interna, que ele vai girar para a linha média do corpo, como ele pode se afastar dela e fazer uma rotação externa. E isso também pode ser relacionado também em outros momentos, como é aqui a rotação, né, externa e externa do ombro. Então, onde tem aqui a palavra aqui final, ele está fazendo a rotação externa, ele está se afastando da linha média do corpo. Já esse movimento contrário, né, onde ele vai aqui para o início, ele está fazendo a rotação interna. Professor, sobre classificação funcional do músculo, como é que é isso? Bom, sobre a classificação funcional do músculo, ele pode ser classificado em 3 situações: antagonista, agonista e sinergista. Tá, professor, qual é cada um, respectivamente? Então, respectivamente, temos aqui o antagonista, que ele vai ser, no momento aqui, o tríceps braquial. O agonista é o músculo braquial, e o sinergista, o bíceps braquial. Mas isso tudo vai depender da referência que a gente tomar, tá? Esse movimento que esse rapaz está fazendo aqui é a flexão de braço, tá? Ele está flexionando o braço dele. Nesse momento, o músculo que está contraindo, né? Lembrando daquela ideia que eu fui falado anteriormente, quando você aproxima a origem e inserção, quando você encurta o músculo, você faz um movimento, né? O que está contraindo aqui é o músculo braquial. Ele é o principal músculo atuante que está aqui. É o que está mais exercendo o papel desse movimento. Um músculo que está ajudando nesse processo é o bíceps braquial, tá? Então, a união dos dois está fazendo um efeito sinérgico, né? Está somando as forças. Mas o principal é o braquial. O músculo que faz um movimento contrário a esse se chama tríceps braquial. Então, nesse momento aqui, ele está sendo o antagonista. Bom, uma questãozinha aqui para a gente
pensar um pouco mais, tá? De entender um pouco mais sobre essas questões, tá? Aqui eu botei uma questão sobre temperatura corporal, tá? Então o que acontece? A gente tenta relacionar isso um pouco com a física, um pouco com a matemática, com aquela questão de área, superfície, quanto maior, quanto menor. Então vamos pensar, eu vou ajudar aqui você nessa questão. O que acontece? Vamos supor, você vai aquecer uma chapa para assar hambúrguer. E aí? Vamos supor que você tem o mesmo tamanho de fogo em todas as situações, mas o que vai mudar é a área da superfície. Sendo que vamos imaginar que uma situação A, a chapa ela é pequenininha. Situação B, a chapa ela é maior, na verdade. Situação C, ela predomina ainda mais sobre as outras. E sempre o mesmo tamanho, de fogo. E aí, na concepção de vocês, qual é que vai levar mais tempo para aquecer? A que vai levar mais tempo para aquecer é a que tem a maior área. Então ela vai passar mais tempo aquecendo essa área para atingir a temperatura do qual era o objetivo, tá? Então vamos ler aqui as questões, depois você ajuda, tá? De que maneira o tamanho dos membros humanos poderia estar associado à regulação da temperatura corporal? Letra A, membros mais longos apresentam maior relação superfície e volume, facilitando a perda de maior quantidade de calor, tá? Letra B, membros mais curtos têm ossos mais espessos que protegem vasos sanguíneos contra a perda de calor. Letra C, membros mais curtos desenvolvem mais o panículo adiposo, sendo capaz de reter maior quantidade de calor. Letra D, membros mais longos possuem pele mais fina e com menos pelos, facilitando a perda de maior quantidade de calor, né? Membros mais longos, letra E, têm maior massa muscular, capazes de produzir e dissipar maior quantidade de calor. Então faça o seguinte, dá uma pausa aí no vídeo, pense um pouquinho, lembra do que eu falei aqui, tá? Eu falei aqui que uma mesma fonte de fogo na mesma intensidade, né, pode aquecer superfície de tamanhos diferentes. Ela vai levar mais tempo para aquecer. Mesma coisa o contrário, se ela passa mais tempo para aquecer, ela também vai passar mais tempo para dissipar esse calor, né? Então, dá uma pausa aí, vocês voltem, pensem o que ele achou e agora eu vou para eu dar a resposta. Beleza? Pronto. Ó, vou voltar aqui. Então, com base no que a gente falou, a questão que mais se encaixa, a letra que mais se encaixa do que a gente falou, seria a letra A. Membros mais longos apresentam maior relação superfície e volume, né? Facilitando a perda de maior quantidade de calor, tá? Então, se ela vale tanto para demorar mais para aquecer, quanto demorar mais para perder esse calor, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje e até mais.